Você que está em casa ou qualquer outro local assistindo pela internet, se tiver uma Bíblia à mão também, eu quero te convidar a, neste momento, abri-la para ler conosco esses textos. Apocalipse 13, 17, 18, 16, 17, dizem assim esses versos. Com respeito ao poder que aqui em Apocalipse é chamado de besta, né? Animal, que em profecia sabemos muito bem, representa um poder. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser o que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Ezequiel 20, 20, você sabe de memória, acredito, né? O que diz lá? Santificai os meus sábados, pois servirão de quê? De sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifica. Gênesis 2, versos 2 e 3, também não precisamos ler aqui, mas é um texto bastante conhecido, nos leva até o momento, né, a semana da criação, e ali é mencionado que no fim dessa semana, de 6 dias literais, de 24 horas, como criacionistas cremos nisso, Deus, dando o exemplo, descansa, cessa a sua obra criadora e estabelece o 7º dia. A Bíblia é muito clara com respeito a isso. As pessoas podem até criar hipóteses, sair pela tangente aqui, acolá, mas, biblicamente falando, não tem como a gente interpretar de outra forma. No 7º dia, Deus, então, descansa, entre aspas, ou seja, Ele cessa a sua obra e estabelece, então, o memorial da criação, o memorial da família, o dia de repouso. Antes de haver cansaço, interessante, né? Deus cria o dia de repouso espiritual, uma cessação das atividades rotineiras. Então veja, lá em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, nós temos a confirmação de que o 7º dia é o dia de repouso, quando a Bíblia, quando Deus, escrevendo em tábuas de pedra, se fosse hoje eu creio que colocaria em aço inoxidável, porque pedra, naquele tempo, simbolizava permanência, eternidade, perenidade. Deus então escreve em tábuas de pedra o mandamento, entre os outros 10, que diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, isso é muito claro, né? Se a semana da criação não fosse composta por 7 dias literais, esse mandamento não faria sentido. E todos os patriarcas, todos os servos de Deus, depois do Novo Testamento, incluindo o próprio Jesus, Lucas 4,16, os seus apóstolos, seus discípulos, Maria, mãe de Jesus, Paulo, que se converteu depois da morte de Jesus, inclusive, estariam guardando um dia sem sentido? Você percebe que há uma cadeia, né? Argumentativa, lógica, coerente em toda a Escritura, apontando para o 7º dia como o dia da criação, o dia em que Deus estabeleceu o memorial da sua criação. É um selo de autoridade que Deus colocou em sua lei. Você sabe disso, o sábado aponta para o legislador, aponta para o Criador, aponta para a autoridade cósmica que estabeleceu esse dia e criou o mundo nos 6 dias. Porque o sábado menciona o nome dele, o seu cargo e a jurisdição de seu poder, todo o universo. É muito interessante isso. Por outro lado, nós conhecemos isso, Daniel capítulo 7 menciona, além de Apocalipse 13, né? Menciona um poder humano que se arrogaria o direito de mudar os tempos e a lei. E esse poder que tem essa pretensão, ele estabelece um antisselo de Deus. Você percebe que o anti sempre parece com o que Deus fez, mas é a oposição dele, né? O anticristo, ele se estabelece no trono de Deus, querendo parecer Deus, mas não é Deus. É um poder abaixo de Deus. Assim também se dá com o selo de Deus. Se o selo de Deus, e nós entendemos que é assim, é o sábado, é o 7º dia, o selo, a marca da besta não pode ser um código de barras, não pode ser um chip, porque daí não é o anti-selo de Deus. Tem que ser algo parecido, mas diferente. E o que é parecido, mas diferente do sábado, em relação ao sábado? Um dia que não seja o sábado. E esse poder, então, estabelece o domingo como o dia de sua pretensa autoridade de mudar tempos e a lei de Deus. Você que está em casa, eu quero fazer um desafio para você.
Eu não tenho tempo aqui de estudar longamente, né, exaustivamente, o assunto do sábado na Bíblia. Mas, se você tem uma Bíblia em casa e crê que ela é a palavra de Deus, eu te convido a abrir esse livro com oração e fazer um estudo dedicado desse tema tão importante. Pode parecer para alguns um detalhe, assim como pareceu para Eva o fruto naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, parecia um detalhe, mas aquilo era um símbolo de obediência, de submissão a Deus. Se você entender que o sábado também simboliza o memorial da criação, a aceitação de que Deus é o Criador, eu te convido a, em oração, tomar a decisão de guardar esse dia também. Você vai ver como é abençoado, né, o dia do sábado, como ele tem um sabor especial, e mais do que isso, ao santificarmos esse dia, como Deus fez, nós temos certeza de que estamos fazendo a vontade dEle, porque Ele pediu isso, porque Ele ordenou isso. Então fica o desafio para você, estude sua Bíblia com oração, e não porque eu estou dizendo isso, né, mas porque eu creio que Deus espera isso de você. Há um texto escrito, então está aí o contraste, né? Sábado, selo de autoridade do Criador, domingo, selo de autoridade da criatura. Há um texto escrito há mais de 100 anos, que é muito intrigante, em que a autora, Ellen White, ela escreveu o seguinte: autoridades da igreja e do Estado vão se unir para fazer o quê? Subornar, persuadir ou, se o suborno e a persuasão não surtirem efeitos, forçar todas as classes a honrar o domingo. A falta de autoridade divina será suprida pela legislação opressiva. A corrupção política está destruindo o amor, a justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. A liberdade de consciência, obtida a tão elevado preço de sacrifício, não mais será respeitada. No conflito prestes a se desencadear, veremos exemplificadas as palavras do profeta: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente. Quem são esses restantes? Fiéis, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. O movimento para impor a observância do domingo está rapidamente ganhando terreno. Eu confesso a vocês que 2 décadas atrás, quando eu me tornei adventista, deixei de ser evolucionista e me tornei um criacionista, estudei o Grande Conflito, esse livro tão importante, tão interessante, mas quando cheguei nesse ponto, eu confesso a vocês que eu achei que era mais uma das famosas teorias conspiratórias, né, de conspiração. Mas como assim? 2 décadas atrás. Que história é essa de uma lei que vai forçar ou persuadir as pessoas a guardar o domingo, ou a reservar o domingo como dia de repouso? O que dizer dos muçulmanos que guardam a sexta-feira? O que dizer dos judeus, que como sabemos, né, guardam o sábado? E dos ateus, que não estão preocupados nem um pouco com esse tipo de coisa? O que vai unir todas as pessoas tão diferentes em torno de uma coisa tão aparentemente banal como a santificação, ou para aqueles que não creem, né, a guarda de um dia na semana? Eu achava esse assunto muito estranho. E não me parecia haver um cenário assim tão claro que possibilitasse esse tipo de coisa, um tipo de legislação assim opressiva. Eu confesso que de uns poucos anos para cá, esse estranhamento não existe mais na minha cabeça. Eu já não vejo mais isso como uma teoria conspiratória. Olha que eu sou cético. Eu sou adventista hoje porque eu sou cético. Eu coloquei em dúvida um monte de coisas que eu acreditava, pus em dúvida minhas convicções anteriores, e desde que me tornei adventista, continuo sendo porque eu sou cético. Não é qualquer coisa que me convence. E essa também não me convenceria se não fosse algo bastante interessante, lógico e possível de ser constatado, né? E descartada a ideia de uma teoria conspiratória. É sobre isso que eu quero então trabalhar com vocês aqui nesta noite. Religião urbana planetária. Que religião é essa aí? Olha só, eu vou mostrar algumas notícias aqui que eu colecionei em anos recentes,
para vocês. E se você conseguir daí ler os textos grifados em verde, o que eu acho meio complicado porque está longe, mas aqui diz assim, ó, aquecimento global é a nova religião. A ideia do aquecimento global virou uma nova religião para as elites urbanas dos países ricos. Uma religião secularizada, porém global. Isso é muito interessante. E falando em religião, é lógico que a maior religião cristã do mundo não ia perder esse barco, né? E aí o bispo Bernd Uhl, da Alemanha, ele, poucos anos atrás, declarou o seguinte: as mudanças climáticas são um dos sinais de uma era na qual a Igreja Católica é afetada como uma organização global. A Igreja Católica precisa adotar uma posição sobre essa questão atual e urgente. Olha que chamado, hein? E adotou. Desde o tempo do Papa Bento XVI, nós vemos então o Papa anterior e o atual fazendo declarações interessantes com respeito a esse assunto do descanso dominical com o propósito de salvar o planeta. O argumento é interessante. Ele é forte, ele é lógico, né? Então o Papa Bento XVI dizia que os países ricos deveriam, né, reduzir o consumo de energia, porque estamos gastando demais, estamos consumindo os recursos não renováveis de uma forma muito rápida e perigosa. Bento XVI mesmo, numa missa celebrada na Áustria, disse o seguinte, ali em verde, Bento XVI criticou a atitude ocidental de considerar o domingo como um fim de semana apenas, e não mais como um dia sagrado. Então ele diz o seguinte, olha, o Ocidente se perdeu na história e está desprezando o domingo, considerando apenas um fim de semana. Nós temos que voltar à ideia de um dia sagrado, um dia reservado para fins religiosos. E o Papa Francisco não ficaria indiferente à questão, e lógico, seguiu os passos, as pegadas também do Bento XVI, e é dito que, não está pronto ainda, eu estou acompanhando isso com muita atenção, mas que o Papa Francisco está preparando uma encíclica cujo tema específico é meio ambiente. E diz o texto ali o seguinte, em verde, a atitude de Francisco entusiasma ativistas que acreditam que a influência de Francisco sobre o tema pode ter um impacto não apenas no comportamento dos cristãos, mas principalmente de líderes internacionais. Olha a esperança que eles têm, de que o Papa Francisco possa influenciar o estilo de vida das pessoas, dos cristãos, mas também os líderes mundiais. E ele tem carisma para isso, nós sabemos, né? Uma outra notícia interessante. As categorias se unem contra o aquecimento global. Sabe que categorias? Cientistas, isso acho que faz uns 2 ou 3 anos, cientistas e evangélicos nos Estados Unidos se uniram para traçar metas com respeito ao combate ao aquecimento global. Cientistas, boa parte deles ateus, e evangélicos, agora no mesmo barco. Olha que poder de coesão, né, essa bandeira ambientalista tem, de reunir até pessoas que comumente não se reúnem, não discutem agendas comuns, né? Além disso, existe na Europa um movimento muito forte, que vem ganhando terreno dia após dia, que é o chamado European Sunday Alliance, que é um movimento cujo propósito não é outro senão de promover o dia do domingo como dia de repouso. Claro que o argumento não vai ser necessariamente religioso, né? Eles falam de justiça social, justiça trabalhista, e isso tem preocupado, inclusive, lideranças adventistas e líderes que lutam pela liberdade religiosa no mundo. Tanto é que um site da União Sul-Brasileira, um tempo atrás, publicou essa notícia, advogados de liberdade religiosa preocupados com regras dominicais na Europa. Sabem, a coisa não é brincadeira, porque ali, esse European Sunday Alliance, ele reúne mais de 60 entidades em torno dessa bandeira. 65 organizações civis, sindicatos e igrejas estão unidos para promover essa bandeira. A gente sabe que o decreto dominical não virá da Europa, né? Virá de onde? Dos Estados Unidos, da nação que tem realmente a força para isso. Mas esses ensaios em outros continentes são muito interessantes. Inclusive, veremos daqui a pouco no Brasil. O jornal The Guardian, que é o mais importante jornal britânico, ele publicou também, alguns anos atrás,
e tem promovido essa campanha chamada Slow Sunday, ou 2.10. O que é esse Slow Sunday? Veja lá, é uma proposta simples de solução para o aquecimento global. Opa, eles têm então a solução para isso? Pelo menos a proposta existe. Eu vou colocar aqui o texto traduzido para vocês. E diz o seguinte, no jornal, note, seria como a Folha de São Paulo, o Estadão do Brasil, né? Um jornal de grande expressão lá na Inglaterra, dizendo o seguinte, o movimento Slow Sunday, apoiado pelo Guardian, é uma maneira maravilhosa de capacitar as pessoas comuns a participar do grande movimento de mitigar o aquecimento global. Uma coisa que podemos facilmente fazer para alcançar esse objetivo é o seguinte, podemos declarar o domingo um dia livre de combustível fóssil, ou um dia de baixo carbono, ou pelo menos um dia de economia de energia. Não é o que o Papa estava falando atrás aí? Há não muito tempo, continua o jornal secular, o domingo era usado para ser um dia de descanso, um dia de renovação espiritual, um dia para as famílias se reunirem, mas mudamos o domingo de um dia de descanso para um dia de compras, voos e direção de carros. No entanto, no contexto das emissões excessivas de dióxido de carbono na atmosfera, que estão trazendo transformações catastróficas, podemos e devemos restaurar o domingo para ser um dia de Gaia, um dia para a Terra. Claro que há um fundo pagão aqui na coisa, né? Eles defendem que a Terra, a hipótese Gaia, né? A Terra seria uma deusa, um organismo vivo, e que nós, como uma espécie de vírus nesse organismo, temos que tomar jeito, senão seremos exterminados. Então a proposta mescla cristianismo com paganismo, nada muito estranho do que nós já conhecemos pela profecia, né? Mais ainda, no ano 2011, você sabe disso, a campanha da fraternidade da Igreja Católica teve como tema meio ambiente, preservação da ecologia. A criação geme em dores de parto era o tema, era o texto bíblico usado nessa campanha de Romanos 8:22. Um dos cartazes usados nessa campanha está lá, traz uma mulher como que dando a luz ao planeta Terra, dando a luz ao planeta Terra. E ao lado, só para comparar, eu coloquei aqui uma estátua da deusa Gaia. Não sei se é coincidência esse cartaz, se o designer tinha alguma ideia de que a deusa Gaia tinha essa forma aí, né? Mas eu achei bastante interessante a coincidência. Eu um dia estava visitando minha cidade natal, Criciúma, lá em Santa Catarina, e um amigo me entregou esse folheto que estava sendo distribuído ali na cidade de Criciúma, um folheto convidando as pessoas para participar da campanha da fraternidade. Eu li com atenção o folheto e o que me chamou a atenção é esse trecho que eu destaquei para vocês aí na tela. Olha só a conclamação que há nesse texto. Um dos gestos concretos desta campanha da fraternidade é reconquistar o domingo como o dia do Senhor, dia de descanso e encontro da família, dia de oração em comunidade, dia de bênção e santificação de toda a criação. E aí eles citam um texto bíblico devidamente editado. Olha só. Depois de tudo feito, Deus viu que era muito bom e descansou, abençoando a obra que tinha criado. Faltou alguma coisa ali. Em que dia é dito que Deus descansou mesmo? No sábado. Mas a campanha quer restaurar o domingo como dia de repouso, dia da família, dia da natureza. Isso é muito interessante. Francisco também tem dito algumas coisas com respeito ao descanso dominical, com respeito ao trabalho excessivo, às injustiças que existem realmente, não é? E aqui nessa matéria publicada no New York Times, ele diz algumas palavras com respeito ao lazer, né? E um texto destacado diz assim, ó, mais e mais as pessoas trabalham aos domingos como consequência da competitividade imposta por uma sociedade de consumo, ou consumista, né? Olha só, é lógico que isso aí faz sentido e que ele tem toda a razão. O consumismo está acabando com as pessoas, né? O trabalho excessivo. Então, perceba que a argumentação é muito simpática, é muito interessante, lógica, coerente, e que se opor a isso parece não fazer sentido, né? Parece ser ignorância até de quem se oponha a esse tipo de proposta, que realmente é simpática. Papa Francisco, isso aqui foi publicado este mês, no jornal O Dia, Papa Francisco defende o fim do trabalho aos domingos. Então, ele tem sido cada vez mais enfático. Ele começou um ano atrás argumentando, né, sobre o consumismo e tal, agora ele já deu as cartas, né? Temos que acabar
com o trabalho aos domingos. Medida é benéfica para todos, fiéis ou não, argumenta o pontífice. E ele tem razão. Uma medida como essa seria benéfica para todo mundo, né? Repito, muito simpática. E algumas pessoas, alguns estabelecimentos, algumas cidades até no Brasil, e os exemplos que eu darei aqui são do Brasil, há outros fora do Brasil, têm entendido a mensagem. Como, por exemplo, alguém me enviou pelo correio esse panfleto de um supermercado lá de Araruama, Rio de Janeiro, alguns devem conhecer essa cidade, o Avistão é o nome do mercado. E ali no panfleto dizia assim, ó, temos a certeza de que investir no capital humano e na família beneficia não somente os nossos parceiros, funcionários, mas também a natureza e os nossos clientes, porque eles não abrem aos domingos, tá? Estão se justificando. Por tudo isso que nós, a Rede Avistão, tomamos a decisão de não funcionarmos aos domingos, por entendermos que este é o dia do encontro familiar, da religião, é dia do Senhor, do lazer e merecido descanso de nossos funcionários. Eles são muito corretos do ponto de vista ético, né? E se preocupam com os funcionários, com a natureza, enfim. Mas olha a ênfase, né, no domingo como sendo já aceito como dia do Senhor. Sindicato dos empregados no comércio de Poços de Caldas. Conhece também, né? Eu peguei alguns exemplos mais próximos aqui. Comerciário também é filho de Deus. Proposta, descansar ao domingo. Bom slogan, né? Comerciário também é filho de Deus. Diga não ao trabalho aos domingos. CUT, Central Única dos Trabalhadores. Trabalho aos domingos e direitos humanos. O autor escreve um artigo tremendo, defendendo os direitos humanos e propondo o domingo como um dia que vai ajudar, em parte, a resgatar esses direitos. Que interessante, né? Eu acho que a semana passada, alguém me mandou esse link aí, e eu publiquei lá no meu blog, o pessoal discutindo ali sobre futebol. Não sei por que esse tema ficou tão palpitante essa semana, né? Mas estava ali discutindo o tema, e o programa é Extraordinários. Uma das participantes é a atriz Maitê Proença. E lá pelas tantas o assunto dá uma boa desviada. Eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo agora. A gente recortou só o trecho em que eles falam desse desvio do tema principal. Vejam os argumentos interessantes que repercutem, refletem tudo isso que eu tenho mostrado a vocês. As palavras do Papa, as palavras de autoridades mundiais, de supermercados, de sindicalistas e assim por diante. Agora também pessoas da TV falando sobre isso. Hoje é domingo, a gente está animado, Fraco né? não, Coisa boa no domingão, né? Domingão. Cláudio tirou assento. Hoje é Cláudio sem sinapses. Sem sinapses. Eu não sei vocês, eu sou cristão e até o Senhor descansou no sétimo dia. Eu não vejo Não, e por hoje quê. tu viu que o Papa voltou a defender de forma muito enfática O quê? o que não se deve trabalhar aos domingos. Porque Então, se você trabalhar aos domingos, você... Primeiro, você não contribui para a paz no lar, aquela almoção do domingo, etc. E também é ruim para as amizades, Exatamente. para Vem consolidar cá, as coisas. Esse etc. negócio aqui é trabalho? não. Pra Isso mim aqui- é isso aqui que importante. vocês fazem Pra mim aqui? Porque tu faz outro trabalho além desse? Hein? Tu faz outra coisa Mas é mesmo. verdade, Faço a Igreja trabalhos Católica manuais. impõe tantas coisas Trabalhos ao braçais. governo e o governo cede. Por que a gente ser obrigado a trabalhar no domingo? Por quê? Eu acho que a Esse tem Igreja que ser o Católica tema de devia hoje. Porque vocês fazer assinam uma pressão. vocês assinam Você contrato sem proibido. leis, Você né? Eu me precisa lembro- mesmo pelo Você bem da assina família, contrato sem lei. pelo bem dos filhos que estão carentes de paz. Não é legal a tese pelo do bem- Papa? Não adianta Eu apitar. acho. Não adianta Claro que sim. apitar. Agora, você percebeu a argumentação da Maitê Proença? A Igreja Católica devia fazer uma pressão para obrigar o governo a decretar o domingo como dia de repouso. Que coisa interessante, né? Você percebe assim uma argumentação crescente nessa direção e um convencimento automático das pessoas, né? De que realmente é uma boa coisa. Vai salvar o planeta, porque nós vamos despejar menos carbono na atmosfera, é um dia para Gaia, a Terra, descansar, vai ajudar os trabalhadores que não têm tempo para mais quase nada nesse mundo, vai ajudar as famílias a ter tempo para convivência, e ele falou até os amigos, né? Vão aproveitar mais o negócio aí, tendo um dia reservado só para o lazer. Claro que o Papa quer que seja para assuntos religiosos, mas já é um começo, né? Reservar o dia para lazer. Você acompanhou isso, né? No dia 24 de junho, mês passado, o bispo anglicano Tony Palmer, que tem sido uma espécie de arauto do Papa Francisco, né? Ele está sendo assim aquele que está costurando alianças entre os evangélicos. Recentemente nós vimos isso também, não vou passar aqui porque todo mundo viu, um vídeo
bem caseiro, bem assim, íntimo, né? Ele não quis produzir, o Papa Francisco, fez algo bem gravado com o celular, talvez, né? E enviou para ser exibido numa reunião de líderes pentecostais norte-americanos. E o pessoal ficou embasbacado e emocionado com aquela manifestação de carinho, né? De carisma e de afeto do Papa Francisco. Tanto é que o Papa convidou lideranças evangélicas a irem ao Vaticano conversar, bater um papo, e o Tony Palmer levou o pessoal lá. Isso aconteceu mês passado. E eu tenho acompanhado o Facebook do Tony Palmer, ele é um cara muito assim midiático, né? É muito interessante. Ele é uma espécie de teste de ferro do Papa Francisco, dá para perceber isso aí. E ele então comemora a reunião, disse que foi uma reunião muito abençoada e que agora estamos apenas esperando os próximos passos que o Papa vai nos orientar a dar. A liderança dele já está assim bem aceita. E o que me chama a atenção é que o Tony Palmer e outros líderes mais, eles insistem em dizer o seguinte: o protesto acabou. Que protesto? O protestantismo. Eles reduzem o protestantismo à questão da salvação pelas obras ou pela fé. E uma vez que a Igreja Católica acomodou essa doutrina, dizendo, não, a salvação é pela fé mesmo, né? Então eles dizem, acabou o protesto. Como se os reformadores não tivessem outras questões, né, com respeito à reforma. Como, por exemplo, o que mais que a reforma combateu? Tantas coisas, né? Adoração de imagens, a venda de indulgências, a intercessão dos santos e assim por diante. A reforma era um pacote de questionamentos com base na Bíblia em relação aos dogmas católicos. Mas eles reduziram apenas uma questão e dizem, o protesto acabou, estamos juntos, estamos unidos e aguardando as orientações do líder. Olha só, no site da Canção Nova, uma TV católica, né? Encontro interreligioso vai debater mudança climática, isso é ano que vem. Vai acontecer ainda, né? E aqui diz o seguinte, ó, que cerca de 30 líderes religiosos adotem uma posição comum para animar e desafiar líderes políticos internacionais a abordar concretamente as causas e as consequências das mudanças climáticas. Ou seja, ano que vem, 30 líderes religiosos internacionais vão se reunir para discutir essa questão do aquecimento global e propor medidas realmente práticas para combater o aquecimento. Se o Papa estará lá, e é bem possível que esteja, e até talvez chefiando a coisa, ele já tem uma proposta. Qual é a proposta do Vaticano? O domingo como dia para a terra repousar, para a terra descansar. E aí veremos a tal da pressão que há 100 anos Ellen White escreveu, dizendo que os povos, os governos vão pressionar, não é, as autoridades para que elas adotem, ou por persuasão, ou por, o que mais que eu falei lá, que ela diz? Se a persuasão, ou se o que era? A força não surtir efeito, não, aí vem a força, né? Se tudo mais não funcionar, vem a força. Ok. Olha só, página 588 do Grande Conflito. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo, isso já foi feito, faz tempo. E estender-se-ão sobre o abismo também para dar a outra mão para quem? Ao poder romano. E sob essa tríplice união, a influência dela, este país, Estados Unidos, Ellen White escreveu isso lá, seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos de consciência. Aqui está a ironia, né? Porque o argumento por trás da coisa é preservar os direitos do cidadão. Mas minorias serão prejudicadas. E você sabe de quem eu estou falando. Pessoas que vão ser teimosas a ponto de dizer, mas olha, concordamos com tudo que vocês estão dizendo. Nós somos mordomos da natureza, administradores. Nós queremos preservar os direitos do cidadão, do trabalhador, mas o dia não pode ser esse. Como assim, gente? Que história é essa? Então, direitos de alguns serão solapados. Serão pisoteados em favor das maiorias. E esse argumento já vimos aí antes, né? Que é melhor que um morra do que todo mundo perecer, né? A terra sob ameaça é real. Esse artigo, publicado no Observatório da Imprensa, é de autoria do editor da revista Scientific American Brasil, o Ulisses Copozzoli. Achei muito interessante também o que ele disse aqui ano passado. Veja que é um editor, que eu saiba até ateu, de uma revista científica, mas ele caminha na mesma direção desses interesses que eu mencionei até agora.
Ele diz assim, que é uma situação catastrófica e inédita na história da civilização. Que situação? O aquecimento global e a destruição da Terra, né? Eu vou destacar aqui para vocês o que me chamou a atenção nesse artigo. O IPCC, diz o Copozzoli, que é o painel da ONU que cuida desse assunto de mudanças climáticas, deve alterar imediatamente sua forma de produzir e liberar dados, de forma que a opinião pública internacional, melhor e mais rapidamente informada, pressione. Enquanto eu leio esse texto aqui do Copozzoli do século XXI, publicado ano passado, lembre-se daquele texto que eu li para começar essa palestra, de Ellen White, escrito há 100 anos. Ele diz o seguinte, é preciso pressionar os governos a adotar políticas restritivas às emissões de gases de efeito estufa. A mídia deve sensibilizar. A palavra que Ellen White usou foi persuadir. Mesma coisa. A mídia deve sensibilizar, persuadir, para que as pessoas cumpram o papel que lhe é devido e os governos também. Então, olha só o que ele está conclamando aqui. Governos, imprensa. É necessária uma reação nova e inédita da comunidade internacional via governos internacionais. Se a persuasão não funcionar, então que seja por lei. Aí vem a pressão, vem a força. Alguns já aceitam isso. Ano passado também eu li essa entrevista com um jornalista inglês, o James Delingpole, que me chamou a atenção. Pessoas de fora do contexto religioso, percebendo também os rumos, pedras clamando, mais ou menos isso, né? O rumo que as coisas estão tomando. Ele diz o seguinte, que sob essa bandeira verde se oculta um programa político global contrário à democracia. Ele tem toda a razão. E ele diz o seguinte na matéria: a ideia é que a salvação do planeta é tão importante que não pode ser confiada a indivíduos, nem sequer ao governo de cada país. Opa, agora a coisa começa a se configurar interessante, porque ele diz o seguinte: pessoas e nem governos nacionais conseguirão fazer isso. Ele diz o seguinte, analisa o seguinte: seria preciso uma elite iluminada do alto de uma espécie de governo global. Opa, já li isso em algum lugar também. Para fazer o que é certo. Seria, claro, um fascismo global. Não acredito em teorias da conspiração. Ele também não crê, como eu também não. Mas essas ideias estão nos textos de referência do movimento ambiental, por exemplo, nos livros do Clube de Roma e nos textos de Maurice Strong, idealizador da Eco 92. Está lá. Se você pegar os documentos da Eco 92, que foi forte, né? No Rio de Janeiro, foi lá a sede dessa reunião mundial, está lá nos textos de referência. É necessário que uma governança global tome as rédeas para resolver esse assunto, porque os governos não estão dando conta. Pelo contrário, não estão resolvendo nada. E quem concorda com isso? Muita gente. O presidente do Uruguai, né, o Mujica, ele disse o seguinte, no finalzinho da matéria daquele texto ali, diz o seguinte: o aquecimento global que não... ele fala de problemas internacionais, como o aquecimento global, entre eles, que não podem ser enfrentados pelos estados nacionais, sustentou Mujica. Precisamos de uma governança global. Presidentes já concordam com isso, não é? Essa matéria também publicada no site da Veja, achei interessante. Por que acho interessante? Porque há pessoas, repito, de fora, jornalistas, pensadores, que estão chegando às mesmas conclusões que nós podemos chegar por meio da profecia. O que me mostra, mais uma vez, que a profecia é como abrir o jornal de hoje e de amanhã também. Está muito afinada com a realidade. E aqui o articulista diz assim, é preciso mudar radicalmente nosso estilo de vida, delegar poder absoluto aos governos. É a liberdade, não o clima, que corre verdadeiro perigo atualmente. Risco verde mais sério do que o comunismo. Ele se refere aqui a um livro de um tcheco chamado Václav Klaus. Esse Václav Klaus viveu as agruras do comunismo soviético. Ele sofreu com isso. Mas esse mesmo autor, que escreveu um livro sobre essa máfia verde, diz que hoje o risco é ainda maior do que aquele tempo.
Olha só que coisa, hein? Ele que viveu aquilo. Diz que as liberdades individuais e não o clima é que corre o verdadeiro perigo atualmente. É forte o negócio, né? Você quer saber quem é o culpado mesmo pelas mudanças climáticas? Eu não creio que seja o ser humano, necessariamente. E com base na revelação, eu posso tirar essa conclusão realmente, né? Ellen White escreveu o seguinte, ó. Satanás também opera por meio dos elementos, terra, fogo, ar, ventos, a fim de recolher sua colheita de pessoas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto Deus o permite. Nos acidentes e calamidades no mar, em terra, nos grandes incêndios, violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos. Em toda parte e sob milhares de formas, Satanás está exercendo seu poder. Essas visitações, tragédias, devem se tornar mais e mais frequentes e desastrosas. E então, o grande enganador persuadirá as pessoas de que os que servem a Deus estão motivando esses males. Todo mundo está unido pela paz, pela justiça, mas há um grupo aí que é teimoso, não quer colaborar. Então isso só pode ser o juízo de Deus, isso só pode ser a punição divina pela falta de união, de fraternidade. Será declarado que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que esse pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Isso está no futuro, mas pelo andar da carruagem, não tenho dúvidas de que vai acontecer. Pode parecer loucura, né? Você que está assistindo a gente agora aí, mas eu quero dizer uma coisa para você. Olha bem aqui, presta atenção. Quando acontecer, você vai lembrar do que eu falei hoje. E eu espero que você tenha tempo de dobrar os joelhos e aceitar a Deus como seu Salvador. Há 20 anos, repito, isso parecia meio loucura, mas as coisas estão acontecendo perfeitamente como a profecia anunciou. Então, repito, quando você vir isso acontecer, não importa se você seja testemunho de Jeová, da Universal, do Reino de Deus, ateu, budista ou muçulmano, lembre-se disso, quando acontecer, você já sabia. Que você realmente busque a Deus, não naquele tempo, né? Mas por que não buscá-lo agora? Por que não colocar sua vida já nas mãos de Deus agora e pedir que Ele te dê compreensão, abra o seu entendimento para você compreender as profecias e se preparar para as coisas que vêm por aí. E a maior delas, a volta de Jesus, que é a nossa grande esperança. Nosso foco não é decreto dominical, nosso foco não são as pragas, nosso foco é aquele que vem, Jesus. Isso tudo aqui são apenas eventos prévios, né? Que nos mostram que Deus prometeu e está cumprindo sua palavra. E que nós podemos crer realmente que aquilo que falta vai acontecer. Então prepare-se para a volta de Jesus, que é realmente o nosso foco, que é a nossa grande esperança. Não sei se você já leu esse livro, mas se não, eu quero convidá-lo a conhecer. Apocalipse 13, de Marvin Moore, da Casa Publicadora Brasileira. O autor diz assim, ó, um livro recém-lançado, né? Este é o contexto escatológico no qual os adventistas do sétimo dia colocam o sábado. Cremos que Deus nos chamou não apenas para proclamar o que a Bíblia diz sobre o sábado, mas também a advertir o mundo sobre o conflito final que girará em torno dos mandamentos de Deus, particularmente o quarto mandamento. Sabe, eu não tenho dúvidas de que essa controvérsia entre criacionismo e evolucionismo é totalmente escatológica. Porque, na verdade, isso é uma preparação do terreno para a grande controvérsia, é só um ensaio, porque a grande controvérsia vai gerar entre sábado e domingo. Entre o criacionismo bíblico, que prega o sábado, e o evolucionismo teísta ou ateísta, não importa. O teísta prega o domingo, não é? Então, a coisa está convergindo, isso é muito claro. No fim dos tempos, a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem envolverá essa controvérsia relacionada ao sábado e ao domingo. Nessa ocasião, os guardadores do sábado serão perseguidos, por causa de sua lealdade a Deus ao observar o sétimo dia. Sentimos-nos compelidos a advertir o mundo sobre algo que a maioria das pessoas não tem a menor ideia, algo que muitos julgam inacreditável, como eu também julguei no passado. Estamos certos de que tais eventos se acham à nossa frente.
Concordo com ele. E repito, prepare-se para isso. Parece inacreditável, mas acompanhe os noticiários, acompanhe o que está acontecendo no mundo e leve em consideração o conselho de Cristo nesse texto aí. Abra comigo a Bíblia agora, em Lucas capítulo 21, verso 28. Palavras do próprio Jesus. Lucas 21. Você certamente sabe de memória esse texto. Espero que também o saiba com o coração, né? Lucas 21, 28, que diz assim: quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Amém? Já estão acontecendo há muito tempo, né, na verdade. E passa da hora de nós levantarmos a cabeça e nos concentrarmos no céu. Pensar mais nas coisas do alto, né, do que nas coisas da terra. Porque logo, logo deixaremos este mundo e habitaremos com o nosso Deus. Não é? É uma promessa dele. Eu voltarei. Ellen White, ela apresenta 3 pontos que podem e nos ajudam realmente no preparo para a volta de Jesus. Eu quero ler com vocês esse texto muito interessante, em que ela diz assim, ó: o presente dever de todo verdadeiro filho de Deus é 1. Aguardar pacientemente. 2. Vigiar atentamente. 3. Trabalhar fielmente até a vinda do Senhor, para que estejamos preparados para esse solene evento. Destacando então, se você fizer essas 3 coisas, você estará preparado. Primeira, aguardar com paciência. Pode parecer que está demorando, especialmente quando a gente sofre, não é? O tempo passa muito mais devagar, aparentemente, mas a paciência é necessária. Mas estamos muito mais próximos agora do que há 20 anos, quando eu me tornei adventista. Estamos bem mais perto disso. Mas a paciência é necessária, a perseverança dos santos, né? Aguarde com paciência. Vigie atentamente os sinais, mas não só eles. Eu creio numa dupla vigilância. Vigie também seu coração. Como está você em relação à vontade de Deus? Infelizmente, haverá muitas pessoas que serão especialistas em escatologia, perdidas. Satanás é o primeiro. Então não basta vigiar os acontecimentos, as profecias. Eu preciso vigiar minha vida, minha situação perante Deus, o meu coração. Dupla vigilância. E terceiro ponto, trabalhar fielmente. Quem trabalha, você sabe disso, quem se envolve, para esse o tempo passa mais rápido. Eu me lembro de uma pequena história que eu ouvi anos atrás, não sei se foi do pastor Bulhão, em que ele fazia a seguinte comparação. Um camarada, um indivíduo, ele tinha uma namorada que morava numa outra cidade, e ele então marcou com ela de se encontrarem numa praça X ali, em tal horário. Só que o ônibus atrasou, e o tempo para aquela moça não passava, logicamente, né? Eram 4 horas, horário marcado, 4h30 ele não chegou, 5 horas, 6 horas ele apareceu. E ela, claro, reclamou, puxa, mas que demora, o tempo não passava mais. Ele, querida, me perdoe, mas o ônibus atrasou, quebrou e eu não pude chegar em tempo. Na semana seguinte marcaram de novo o encontro, e ele já sabia que a linha de ônibus era complicada, problemática, então fizeram um trato. Ele deixou com ela uma caixa com bombons e outra caixa com papel para embrulhar os bombons. E ele então disse assim, querida, enquanto você me aguarda, vai embrulhando esses bombons aqui. Eu não sei se é bem essa comparação, mas enfim, pensa em algo aí até mais saudável. Mas enfim, ela ficou ali embrulhando os bombons enquanto aguardava o namorado. De novo o ônibus quebrou. 4 horas e ele não chegava. Mas ela estava ali ocupada, e assim o tempo foi passando, 4h30, 5 horas, ela nem percebeu. Quando chegou às 6 horas, né, o rapaz chegou ali também na praça. Oi, querido, você já chegou? Que bom. E se abraçaram e ficaram ali. Enfim, a ideia é muito simples e clara, não é? Envolvidos na obra, o tempo passa mais rápido. Então, enquanto você aguarda Jesus, pregue o evangelho, eduque seus filhos, cuide deles, cuide da sua igreja, faça alguma coisa para Deus. Essa é a ideia. Dê estudos bíblicos, o que você já tem feito com muita bondade para Deus, não é? Mas intensifiquemos nossas ações para Deus, não para nos salvarmos, mas porque estamos salvos e queremos que Ele volte logo. Essa é a ideia. Que Deus te abençoe profundamente. Abençoe ainda mais o teu ministério. Você que nos acompanha, que Deus também esteja com você. Abençoe a tua vida e que você possa entender realmente que
Deus anunciou esses eventos não para assustar, não para nos deixar preocupados, muito pelo contrário, para dizer o seguinte: olha, eu estou chegando, eu estou quase aí com você. É um pouquinho mais, como cantam os arautos do rei. Que Deus abençoe você, abençoe a nós todos e nos mantenha sempre preparados, vigilantes para aquele grande dia que está quase chegando e que nós tanto sonhamos um dia presenciar. Amém.